No domingo eu compartilhei lá no meu Stories do Instagram. No domingo eu compartilhei lá no meu Stories do Instagram um vídeo de uma IA que a gente fez jogando um joguinho muito simples e muita gente se interessou em saber como é que funciona essa IA. Então eu vim nesse vídeo compartilhar isso com você. Fala galera, o Euler Borges, o programador sagaz falando, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E antes de pular para o assunto do vídeo, eu tenho um anúncio muito rápido. Nessa sexta-feira, Black Friday, o meu curso Academia de Python vai ser lançado. E as vagas para o curso vão ser limitadas, é a primeira turma, eu não consigo atender uma grande quantidade de alunos. E quem tiver na lista de espera vai ter prioridade no curso. Então, se você tem interesse em aprender Python de verdade, com projetos práticos, com coisas que realmente vão te ajudar a construir um portfólio, a levar seu código para o próximo nível, eu recomendo que você vá no link da descrição e se inscreva para a lista de espera. E a minha jornada com esse projeto, na verdade, começou muito tempo atrás, quando eu fiz aquele vídeo criando um jogo de Snake com Pygame. A propósito, se você ainda não viu esse vídeo, clica no card aqui que o vídeo ficou muito legal. E assim, de lá pra cá eu incrementei bastante aquele Snake, coloquei algumas coisas que eu não tinha colocado durante o vídeo, mas uma ideia, uma coisa que eu tinha pensado ficou na minha cabeça. Eu quero colocar uma IA para jogar esse jogo. Ou seja, eu queria criar uma IA para jogar Snake. E na época eu não tinha ideia de como fazer isso, mas esse semestre eu estou fazendo na faculdade uma disciplina chamada Inteligência Computacional. E eu fui deixando essa ideia de lado, mas ao mesmo tempo na disciplina eu fui aprendendo mais e mais sobre redes neurais. E com esse conhecimento que eu fui aprendendo, eu fui tendo uma ideia de como é que poderia funcionar uma IA para jogar Snake. Até que a professora pediu pra gente fazer um trabalho, né? O trabalho lá da disciplina, valendo 10 pontos de 100, aliás, uma nota bem decente. E eu falei, agora é a hora. Eu vou fazer uma IA para jogar Snake. E como esse vídeo é sobre uma IA para jogar outro jogo, você deve imaginar. Eu falei miseravelmente. Eu ainda não tenho bem ideia do que aconteceu, de por que não deu certo, mas simplesmente não funcionou. A nossa rede neural só dava umas saídas aleatórias, tipo a cobra ficava andando só para um lado, enfim. Não funcionava, a rede não conseguiu aprender como jogar Snake. E assim, como não era uma opção a gente perder esses 10 pontos, a gente falou, beleza, vamos simplificar o jogo, vamos manter a ideia de jogos, mas vamos simplificar. Então a gente resolveu usar esse jogo que é uma versão meio simplificada de um ping-pong, onde vai cair uma bolinha, eu coloco aspas porque na verdade a bolinha é um quadrado, e você tem que pegar essa bolinha com uma raquete, porque na verdade é uma barra de linhas assim. É uma coisa muito simples, basicamente essas bolinhas caindo, você tem que pegar essas bolinhas. Para você pegar ela, você anda com a setinha para um lado para o outro, né, para direita e esquerda, e essas são as duas únicas coisas que você tem para fazer nesse jogo. O nosso objetivo então é fazer uma rede neural aprender a jogar esse jogo. Eu vou ter que fazer um parênteses aqui porque se você ainda não sabe exatamente o que é uma rede neural, você pode estar um pouco confuso. Então vamos lá. Você pode entender as redes neurais como uma ferramenta matemática que foi criada e inspirada no nosso cérebro. Bom, como é que é o nosso cérebro então, para começar? O nosso cérebro tem várias entradas, vários sentidos que a gente pega informações do mundo. A gente pega informações através da visão, do tato, do olfato, da audição e eu acho que eu estou esquecendo algum. Qual que eu estou esquecendo? Então a gente tem esses 4 sentidos e eles são entradas para o nosso cérebro o tempo inteiro. O tempo inteiro o nosso cérebro está recebendo entradas desses sentidos. E ele vai processar essas entradas e vai formar pensamentos, vai formar ações, né? Vai fazer com que a gente se mova, né? É uma possível saída do nosso cérebro. A fala é uma outra possível saída do nosso cérebro. E o nosso cérebro, na verdade, responde de forma diferente para cada um desses estímulos. Por exemplo, se é a sua comida preferida, o seu cérebro com certeza vai ter sinais mais fortes, vai ter sinapses muito mais fortes. Se for uma comida tipo whatever, tipo sei lá, você vê uma lasanha e você vê um jiló. É bem provável que seu cérebro vai ficar muito mais ativado por conta de uma lasanha. Isso porque existem as sinapses e essas sinapses são mais fortes para um estímulo de uma lasanha, né? O cheiro de uma lasanha, a visão de uma lasanha e tudo isso. E redes neurais em inteligência artificial funcionam exatamente da mesma forma. Você pega o seu problema e modela para ele quais que são as entradas relevantes. No caso desse jogo, a gente decidiu que a gente ia usar a coordenada x do centro da raquete e a coordenada x da bola. Ou seja, a todo momento a nossa rede neural só ia saber duas coisas. A rede neural ia saber aonde a raquete dela estava, bem o centro dela, e aonde a bola estava. A todo frame, né, a todo momento, a gente pega essas duas entradas, coloca na rede neural, essas duas entradas vão ser transmitidas para uma outra camada que tem outros 20 neurônios. Não me pergunta exatamente por que desses 20 neurônios. Na verdade, na literatura de IA não está muito claro
quantos neurônios deve ter uma camada. Isso é muito mais uma coisa de experimentação e erro. E eu tentei alguns tamanhos e parece que essa foi um tamanho que convergiu muito rápido para a resposta e a gente acabou usando. Poderia ter usado 100, talvez ter usado 10, mas funcionou com 20 neurônios. Então tem esses 20 neurônios que não têm nenhum significado especial, a gente não interpreta eles de nenhuma forma. E desses 20 neurônios, a gente junta a saída de todos eles em um único neurônio que vai dizer para a gente ou 0 ou 1. Se esse neurônio disser 0, a gente move a raquete para a esquerda. Se ele disser 1, a gente move para a direita. Para ensinar essa rede neural, tem algumas opções disponíveis, mas a gente resolveu usar uma abordagem supervisionada. O que isso quer dizer? A gente precisava de dados para poder ensinar essa rede neural. Então, para fazer isso foi muito simples. A gente pegou o jogo, criou uma versão onde a cada frame a gente coletava os dados do que estava acontecendo. Ou seja, a cada momento eu pegava o X da raquete e o X da bola. E aí, quando a gente tem isso, a gente pegava também qual que era a saída, o que era a ação que um jogador estava executando. No caso do jogador era eu mesmo, ou seja, eu fiquei jogando o jogo por um tempinho. Como é um jogo muito simples, tem muito poucas situações, eu joguei, sei lá, por 5 minutos e já tinha dados suficientes para treinar a rede neural. Então toda vez que eu estava indo para a esquerda, eu salvava 0 no arquivo. Toda vez que eu estava indo para a direita, eu salvava 1 no arquivo. De posse dessa base de dados, ou seja, esse conjunto de X da raquete, X da bola e qual que é a ação que eu, jogador, tomei, a gente usou um algoritmo de feed forward e back propagation, que eu não vou entrar em detalhes dele aqui, mas basicamente é um algoritmo que permite para a rede testar um valor e aprender com o erro dela nesse valor. Ou seja, ela vai dar uma saída e se essa saída for errada, ela aprende com aquele erro, né? Ela ajusta os seus pesos, ajusta as suas sinapses de acordo com aquele erro. Cada vez que a gente apresenta essa base de dados para a rede, ela melhora um pouquinho. Cada vez que eu apresentava essa base, eu chamei ela de geração. Então, na geração 1, a rede neural simplesmente só ia para a direita. A rede neural não conseguia fazer nada. Até, sei lá, a geração 20 ou 30 e poucos não teve melhora nenhuma. Simplesmente a nossa rede neural respondia para a raquete e para a direita. E ela ficava indo para a direita, sempre para a direita, sempre para a direita. E nesse ponto eu falei, poxa, será que não vai funcionar? Eu já estava ficando preocupado que a gente teria o mesmo problema que tivemos no Snake. Mas ali pela geração 40, sei lá, eu não lembro exatamente o número, ela começou a responder a bolinha. Ou seja, ela respondia errado, mas ela pelo menos ia para perto da bolinha. Ou seja, quando a bolinha estava para a esquerda, ela começava a ir para a esquerda. Quando a bolinha estava para a direita, ela começava a ir para a direita. E foi assim por algumas gerações, até que a cada geração ela melhorava. E o interessante desse processo de aprendizagem é que às vezes ela melhora e numa próxima geração ela piora. Porque ela aprende com alguns erros, mas ao mesmo tempo pode ser que ela ajuste algumas outras coisas que não deveriam ter sido ajustadas. É um processo matemático meio louco que é um pouco complicado de você entender a fundo. Mas a gente pode entender isso dessa forma. A rede aprende, até que na geração 99 a gente teve a nossa rede vencedora, que foi basicamente uma rede que não parou, ela nunca perdeu. Porque assim, eu falo isso porque para cada geração eu deixei elas jogarem 3 bolas, ou seja, se uma determinada rede deixasse cair a bola 3 vezes, eu passava para a próxima para ver o quanto que ela conseguia fazer. E essa rede que eu falei que foi a vencedora, ela basicamente não perdeu, eu fechei o jogo. Ela conseguiu pegar, em seguida, 4.000 e sei lá quantas bolas. Eu deixei ela rodando por mais de 2 horas. E foi uma evolução, assim, bem legal de perceber, a rede saindo do zero, onde ela não conseguia fazer nada, até um momento onde ela estava lá, perfeita, jogador perfeito, e pegando todas as bolas. E galera, para esse vídeo aí, espero que você tenha gostado. Foi bem divertido fazer esse projeto, apesar que ele levou bastante tempo. Mas foi legal, eu gostei de compartilhar isso aqui com vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, se vocês tiverem interesse, não esquece de deixar um comentário aqui e deixar seu like. É muito importante para mim saber o que vocês estão gostando quando vocês interagem dessa forma. Beleza? Então é isso aí e até a próxima. E a propósito, para quem viu aqui, o microfone está funcionando de novo. Na verdade, se você estiver vendo esse vídeo, é bem provável que o microfone está funcionando. Eu não tenho certeza se o áudio está ficando bom. Tá ligado, então provavelmente está ficando bom. Tá fazendo umas coisinhas ali, então assim, deve estar bom, o áudio está ficando legal. Com sorte o áudio tá bom, com sorte você está vendo esse vídeo. E então estamos de volta aos nossos horários de vídeo toda terça e quinta.